Graça, de Max Lucado, áudio 9, capítulo 5, Pés molhados. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Efésios 4:32. Deus inventou o perdão como a única maneira de manter vivo o seu romance com a decaída família humana. Lewis Smith. Se você não transformar sua dor, certamente irá propagá-la. Richard Huber. Se mágoas fossem pelos, parecíamos um osso cinzento. Até mesmo as belas mulheres de pele aveludada das capas de revista, os serenos pastores no púlpito, a doce senhora que mora ao lado, todos eles, todos nós, seríamos todos bestas peludas. Se mágoas fossem pelos, estaríamos escondidos por trás da espessura deles. Afinal, não há tantas mágoas. Quando as crianças zombam do jeito que você caminha, esses insultos magoam. Quando os professores ignoram o seu trabalho, essa negligência magoa. Quando sua namorada termina com você, quando seu marido a abandona, quando a empresa lhe demite, tudo isso magoa. A rejeição sempre magoa. Tão certo como o verão traz o sol, as pessoas trazem a dor. Algumas vezes de maneira deliberada, algumas vezes de maneira aleatória. Vitória Rovulo pode falar sobre a dor aleatória. Em uma noite de novembro em 2004, essa nova-iorquina de 44 anos estava dirigindo, voltando para sua casa em Long Island. Tinha acabado de assistir ao recital da sobrinha e estava pronta para relaxar no sofá na frente da lareira. Ela não se lembra de ter visto um Nissan prata se aproximando do leste. Ela não se lembra do garoto de 18 anos inclinando-se para fora da janela, segurando um peru congelado. Ele jogou no para-brisa dela. A ave de 9 quilos atravessou o vidro, entortou a direção e estraçalhou o rosto dela, como um prato de jantar no concreto. A violenta brincadeira a deixou na UTI, lutando pela vida. Ela sobreviveu, mas somente depois que os médicos colocaram fios em sua mandíbula, prenderam um dos seus olhos com película sintética e colocaram pinos de titânio em seu crânio. Ela não consegue se olhar no espelho sem se lembrar da dor. Você não foi atingido por um peru, mas se casou com um, trabalha com um, foi deixado por um. Agora, por onde você se volta? Para onde? Assassinoprofissional.com? Jimbim e amigos? Serviços de buffet da Festa da Piedade? Podemos relacionar isso com a reação de alguns dos soldados dos Estados Unidos no Afeganistão. Um membro da tropa recebeu uma carta de despedida. Ele ficou devastado. Para acrescentar um insulto ao dano, a garota escreveu: "Por favor, devolva minha foto favorita, porque eu gostaria de usá-la para um anúncio do meu noivado no jornal da cidade." Ai, mas seus parceiros vieram em sua defesa, passaram por todas as tendas e arrecadaram fotos das namoradas de todos os soldados. Encheram uma caixa de sapatos. O soldado enviou as fotos para a ex-namorada com esse bilhete: "Por favor, encontre sua foto e devolva o resto. Não consigo lembrar de qual delas é você." De jeito nenhum. A retaliação tem seu apelo, mas Jesus tem uma ideia melhor. João 13 recorda os eventos da última ceia, da última noite antes da morte de Jesus. Ele e seus seguidores reuniram-se no cenáculo para a Páscoa dos judeus, Pessach. João começa a narrativa com uma declaração sublime. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder
e que viera de Deus e estava voltando para Deus. João 13:3. Jesus conhecia o propósito da sua vida. Quem era ele? O Filho de Deus. Porque ele estava na terra para servir ao Pai. Jesus conhecia a própria identidade e autoridade. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com uma toalha que estava em sua cintura. Jesus, diretor executivo, treinador titular, Rei do mundo, soberano dos mares, lavou pés. Não sou um fã de pés. Olhá-lo no rosto? Farei. Apertar sua mão? Com prazer. Colocar um braço em volta de seus ombros? Com satisfação. Secar uma lágrima do rosto de uma criança? Em um piscar de olhos. Mas lavar pés? Qual é? Pés têm cheiro ruim. Ninguém cria uma colônia com o nome de pé de atleta de luxo ou aimiscar de meias de ginástica. Os pés não são conhecidos por seu doce perfume, nem por sua boa aparência. Um executivo não mantém uma foto emoldurada dos pés de sua esposa em sua mesa. Avós não carregam fotos dos pés dos seus netos. Não são os pés mais lindos que você já viu? Queremos ver o rosto, não os pés. Pés têm calcanhares, pés têm unhas, joanete e fungo, calos e verrugas na sola do pé, algumas grandes o bastante para garantir o próprio CEP. Perdoe-me vocês da sociedade da sola dos pés, mas não faço parte do grupo. Pés cheiram mal e são feios, o que acredito eu seja o ponto de partida dessa história. Jesus tocou as partes mal cheirosas e feias dos discípulos, sabendo que veio de Deus, sabendo que iria para Deus, sabendo que poderia arquear uma sobrancelha ou limpar a garganta, que todos os anjos do universo ficariam alertas, sabendo que toda a autoridade era sua. Tocou e trocou a capa pela vestimenta do servo. Ajoelhou-se e começou a limpar a fuligem, a areia e a sujeira que os pés deles haviam juntado durante a jornada. Era a sua tarefa. Era a tarefa de um escravo, o trabalho do servo, mas o Senhor chegava em casa depois de um dia caminhando pelas ruas da cidade, pelas ruas de pedra, e ele esperava um lava-pés. O servo mais inferior encontrava-o à porta com uma toalha e água. Mas no cenáculo não havia nenhum servo. Jarro e água? Sim. Bacia e toalha? Sim. No canto da mesa. Mas ninguém tocou nelas, ninguém mexeu. Cada discípulo ficou esperando que o outro pegasse a bacia. Pedro achava que João faria. João achava que André faria. Cada apóstolo deduzia que o outro lhe lavaria os pés. E alguém o fez. Jesus não excluiu um único seguidor, mas nós não o culparíamos caso ele tivesse passado por Felipe. Quando Jesus disse aos discípulos que alimentasse as 5.000 pessoas, Felipe replicou: impossível. João 6:9. Então, o que Jesus faz com que questiona seus mandamentos? Aparentemente, ele lava os pés do questionador. Amém? Se você chegou até aqui, compartilhe esse áudio com todas as pessoas que você sabe que precisam experimentar da beleza de perdoar. Amém? E não perca o próximo áudio, onde nós daremos continuidade a essa história do perdão.